professor João Fonseca aqui de novo. Então, nessa aula, vamos iniciar uma revisão tratando a luz como uma radiação eletromagnética pura. Embora usemos técnicas específicas de lente espelho, a base física é a mesma das ondas de rádio. Uma curiosidade, né? Enquanto em RF os componentes são pequenos, na óptica, uma lente de 1 centímetro é enorme comparada aos comprimentos de onda. Como vemos no slide, a nossa constante mestra é a velocidade da luz, que é o c, né? Que é utilizado no valor prático de 3 vezes 10 a décima centímetros por segundo. Guarde esse valor, pois ele converterá nossos comprimentos de onda em frequências ao longo do nosso curso. Aqui estão os pilares da nossa aula, as equações 1.21 e 1.2b, descrevem os campos no domínio do tempo, né? Time domain. A equação 1.21a, o rotacional do campo magnético H é gerado pelo quê? Pela densidade de corrente, pela variação do campo elétrico aqui no vácuo, né? O ε0 é a permissividade, né? E pela variação da polarização do material. Já na equação 1.2b mostra a lei de Faraday, né? O rotacional do campo elétrico é igual a quem? Ao negativo da variação temporal do campo magnético H multiplicado pela permeabilidade μ0. Essas equações mostram que um campo variando no tempo sempre cria outro. Na prática optoeletrônica, raramente trabalhamos com o tempo diretamente. Preferimos a representação fasorial, né, da equação 1.2.2. Nela, o campo E é a parte real de um vetor complexo E maiúsculo. Ou seja, eu pego a parte real daqui do meu E e viro o Ezinho minúsculo aqui, né, que depende apenas do espaço multiplicado pela fase temporal exponencial. Para fazer essa mudança de forma rigorosa, usamos a transformada de Fourier, né, da equação 2.1.6. Ela integra nossa função temporal contra o núcleo exponencial para nos dar a resposta na frequência ômega. Isso simplifica nossas derivadas temporais em meras multiplicações por j vezes o ômega. Ao aplicarmos a transformada de Fourier nas equações originais, obtemos a equação 1.2.3. Notem como o ddt sumiu, né, e deu lugar a quem? Ao j vezes o ômega, né? Agora, o rotacional de H é igual à corrente mais o efeito combinado do campo elétrico e da polarização que chamamos de vetor de deslocamento D. O termo J indica que há uma defasagem de 90 graus, né, entre a variação do campo e a criação do rotacional. Essa forma é a que mais usaremos para analisar como o laser se propaga através de cristais e gases. Para finalizar essa parte, vamos entender como a matéria entra na conta. A equação 1.2.4 define a polarização P como produto da permissividade do vácuo, do campo elétrico E e da susceptibilidade X. Na equação 1.2.5, vemos que o vetor de deslocamento D pode ser escrito de forma simplificada usando os índices de refração, eta, né? A relação fundamental aqui é que o eta ao quadrado é igual a 1 mais a susceptibilidade, né? Ou seja, as propriedades microscópicas do material contidas em X são as que realmente definem como a luz será refratada e guiada. Então, nesse slide, vamos deduzir as equações de onda, né, wave equation, para o espaço livre. Quando assumimos que não há corrente de condução, ou seja, J é igual a zero, podemos manipular as equações de Maxwell para isolar os campos. Ao tornarmos o rotacional da lei de Faraday e substituímos nela a equação de Ampère, chegamos às equações 1.3.1a para o campo elétrico e 1.31b para o campo magnético. Elas são equações diferenciais de segunda ordem que provam que o campo se propaga como ondas. O termo crucial aqui é a velocidade da luz ao quadrado, definida na imagem, né, como o inverso do produto da permeabilidade μ0 pela permissividade ε0. Isso mostra que a velocidade da luz é proporcional e intrínseca do tecido do vácuo.
E agora, como é que a gente interpreta as soluções dessas equações, né? Fisicamente, a solução geral nos diz que a onda viaja na direção de um vetor unitário AN com a velocidade c. Quando trabalhamos com ondas senoidais, usamos representações 1.32a e 1.32b. Notem que substituímos o termo t por t menos o AN escalar r sobre c. Isso resulta em um termo de fase espacial que envolve o vetor de onda, né, o K0. A magnitude desse vetor, como mostra a equação 1.3 é a frequência angular ômega dividida pela velocidade c, ou equivalente a 2π dividido pelo comprimento de onda no vácuo. Esse vetor K é essencial porque ele carrega toda a informação sobre para onde a onda está indo e quão rápida a sua fase muda no espaço. Agora que conhecemos a solução da equação de onda, vamos simplificar nossa vida. Na equação 1.4.1, transformamos o campo E e H minúsculos em formas algébricas. Basicamente dizemos que o campo é um vetor constante E maiúsculo ou H maiúsculo multiplicado por duas fases, uma temporal e uma espacial, que é essa outra aqui. O slide mostra que o produto escalar K0 ponto R aqui é apenas a soma das componentes do vetor de onda multiplicado pelas coordenadas espaciais. Essa forma algébrica é poderosa porque transforma derivadas complexas em multiplicações simples. Ao inserirmos nossas soluções nas equações de Maxwell, o operador de rotacional se simplifica nas relações da 1.42 e 1.42b. A primeira nos diz que o produto vetorial de K0 por E resulta em um campo magnético, escalonado pela frequência e pela permeabilidade. A segunda faz o caminho inverso. O que ele significa fisicamente? Que em uma onda plana no vácuo, os vetores de campo elétrico e magnético e a direção de propagação formam um conjunto perfeitamente ortogonais, como a gente pode ver aqui na figura. Um está oscilando aqui no eixo vertical, outro entrando e saindo aqui da tela, e a propagação está para esse lado. Qual a relação de força entre o campo elétrico e o magnético? A equação 1.4.3, que é essa aqui, define a impedância da onda, né? Wave impedância, representada por eta0. Né? No vácuo, essa impedância é a raiz quadrada de μ0 sobre ε0, né? Resultando em 377 ohms. A figura aqui ela ilustra perfeitamente essa geometria. Se a onda viaja na direção K, está aqui, o campo oscila em um eixo, e o H oscila em outro, mantendo sempre a proporção fixa de 377 para 1. Para encerrarmos essa parte, vamos falar da energia. Né? O vetor de point S, definido na equação 1.4.4, nos dá a potência por unidade de área. Ele é calculado como metade do produto vetorial do campo E pelo complexo conjugado de H. Como K0 é zero, sabemos que a onda é puramente transversal. Substituindo as relações que vimos antes, descobrimos que o fluxo de energia aponta exatamente na direção de K0. Ou seja, a luz carrega energia exatamente para onde ela aponta. Essa densidade de potência é o que realmente medimos quando usamos um detector óptico no final de um sistema. Até agora falamos muito sobre o vácuo, mas para entendermos lasers reais precisamos olhar para os meios dielétricos, né? Tomemos o laser de Rubi como exemplo. Temos a rede cristalina, né, de óxido de alumínio e os átomos de cromo espalhados nela, por exemplo. Como a equação 1.5.1a mostra, o rotacional do campo magnético agora depende de três termos, né? A variação do campo elétrico no vácuo, a polarização da rede e a polarização dos átomos ativos. Né? Para simplificar, combinamos os efeitos da rede com o termo do vácuo, usando o índice de refração, né? o eta ao quadrado. A equação 1.5b.1b permanece a nossa lei de Faraday relacionando o campo elétrico à variação magnética. Ao aplicarmos o rotacional novamente para isolar o campo elétrico, chegamos então na equação 1.5.2. Fazendo essas continhas todas, chegamos aqui na 1.5.2, que é a equação de onda, a Wave Equation para dielétricos. Notem duas diferenças vitais em relação ao vácuo. Primeiro, a velocidade de propagação agora é c sobre o eta.
Segundo o lado direito da equação não é mais zero, né? Temos o termo μ0 multiplicado pela segunda derivada temporal da polarização ativa. Isso nos diz que os átomos ativos são, literalmente, a fonte que sustenta ou amplifica a onda dentro do material. É por meio dessa equação que calculamos, no futuro, o ganho do laser. Então ficamos por aqui com mais essa revisão do eletromagnetismo e nos encontramos na nossa próxima aula. Até mais!